Mateus 8 eu lerei a partir do versículo de número 18. Mateus 8, a partir do versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Oremos ao Senhor. Senhor, tu me deste esta mensagem no dia de ontem, em oração, pedindo ao Senhor, Deus, ó Pai, o que o Senhor gostaria que este teu pequenino servo pregasse para esse rebanho tão precioso que está reunido aqui nesta noite. E em oração, ó Deus, tu me respondeste, trazendo ao meu coração este precioso texto da palavra do Senhor. Tu sabes o que tu queres falar com cada um que aqui está. Deus, eu quero pedir que no nome de Cristo Jesus, nenhum de nós faça ouvidos surdos para que o Espírito Santo vai falar. Nenhum de nós reaja com disfarçatez, como se não fosse conosco a mensagem. Nenhum de nós, Senhor, se faça de ignorante, porque o Senhor tem um projeto maravilhoso na nossa vida. E o Senhor quer fazer de nós verdadeiramente seguidores de Cristo Jesus. O Senhor fala poderosamente ao nosso coração. Pai, glorifica o teu nome, Pai, glorifica o nome de Jesus. Nós já percebemos a presença do Espírito aqui nesse lugar. Que enquanto ouvimos a palavra, Ele aqueça o nosso coração, nos desafie, nos mova e nos leve a realizar tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Fala conosco, Pai, nós te imploramos. Nós te imploramos, Pai. Nós temos fome e sede do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Imagine comigo que você está vivendo um grande avivamento espiritual, vendo milhares de pessoas sendo convertidas a Cristo Jesus, e a intervenção de Deus acontecendo de uma maneira sobrenatural, que até curas estão se manifestando diante dos seus olhos. E de repente, no meio daquele grande avivamento, Deus tira você de lá e leva para um deserto, para pregar para uma pessoa só. Deus fez isso com Filipe, que viveu um grande avivamento em Samaria. Deus o estava usando para pregar e milhares se convertiam, pessoas eram curadas, houve um grande avivamento ali. Mas de repente o Senhor o leva para o caminho de Jerusalém a Gaza, para pregar para um homem só. Mas aquele homem para o qual ele pregou era o eunuco da Candace, a rainha etíope, que levou o evangelho para o seu país. Nós não sabemos qual é o desígnio de Deus para a nossa vida. E nesse momento em que toca o sino, não perca a bênção de ouvir o que Deus tem a falar ao seu coração. Fique atento, o sino foi para te dar uma advertência de que Deus quer falar com você. Nesse texto precioso, acontece algo semelhante. Nós vemos aqui um dos dias mais apoteóticos do ministério do Senhor Jesus na terra. Depois de pregar o maior sermão da história, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus se dirige a Cafarnaum. E quando ele está entrando naquela cidade, se aproxima dele um homem leproso que não podia se aproximar de ninguém, nem dos religiosos, e ele se atira aos pés de Jesus e diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus toca a mão nele e diz: eu quero, fica limpo, e ele é curado da sua lepra. Depois, quando Jesus continua entrando na cidade, vem um homem, um centurião, dizendo que o seu servo está quase à morte. Jesus diz a ele: eu vou à sua casa curá-lo.
Mas ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E Jesus diz: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Depois então Jesus vai para a casa de Pedro, e lá está a sogra dele acamada, e Jesus a toma pela mão, repreende a febre, e ela é curada, e se levanta e começa a servi-los. E o nosso texto diz que no final da tarde, esse capítulo diz, chegada a tarde, diz o versículo 16, acontece literalmente na porta da casa de Pedro um grande avivamento. O texto nos conta que levaram muitos endemoniados. Muitos, irmãos, não são poucos, não é um, nem dois, nem três, são muitos. E também o texto diz que o Senhor meramente com a palavra expeliu os demônios e curou todos os doentes que estavam ali. Talvez os discípulos já estavam pensando que Cafarnaum fosse a sede do reino de Deus na terra. E talvez a casa de Pedro seria a igreja matriz daquela cidade, né? Grande avivamento. De repente Jesus olha para toda aquela multidão e resolve sair dali com seus discípulos. Ao olharmos para este texto da palavra, nesta noite, quando Jesus quer tirar os seus discípulos dali, ele nos apresenta as marcas do seguidor de Cristo. Marcas do seguidor de Cristo. E a primeira marca que o Senhor Jesus nos apresenta no texto do seguidor de Cristo é submissão. Primeira marca do seguidor de Cristo é submissão. Versículo de número 18. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vamos lá? Vendo Jesus muita gente ao seu redor. Versículo 23, leia comigo também, o 23, vamos lá? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus não pede conselho. Jesus não consulta. Talvez é um contrassenso aos olhos dos discípulos. Um grande avivamento acontecendo em Cafarnaum. Jesus olha para aquele frenesi e resolve acabar com aquilo de uma vez só. E ele não consulta, diz o texto bíblico, que ele viu aquele povo todo ao seu redor e ordenou. Mandou aos seus discípulos: passemos para outra margem. O Senhor não nos consulta, irmãos, quando quer realizar os seus propósitos em nossa vida. Ele manda. E porque Ele é soberano, nós devemos obedecê-lo. O versículo de número 23, o versículo diz: quando ele entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Quem é discípulo de Jesus vai segui-lo, vai obedecê-lo, vai submeter-se ao mandato do Senhor. Eu gostaria de saber se você tem submetido a sua vida ao mandato do Senhor para você. Você está disposto a realizar na sua vida a tua vontade ou a vontade do Senhor? Se o Senhor coloca diante de você planos totalmente diferentes e distintos daquilo que você tinha traçado, você está disposto a baixar a cabeça e dizer: Senhor, Tu sabes o que é melhor? A Tua vontade é boa, perfeita e agradável? Que seja feita a Tua vontade e não a minha? Eu fico perplexo, irmãos, com o apóstolo Paulo no auge da sua segunda viagem missionária. Paulo não era alguém que fazia a obra de Deus a esmo, de qualquer jeito. Ele era alguém cheio de planos e de estratégias. Paulo queria ir sempre para as cidades mais centrais, para pregar o evangelho naquelas cidades e por meio delas irradiar um círculo de influência do evangelho por uma região. Então, na segunda viagem, Paulo mirou em Éfeso, a capital da província romana da Ásia, e ele estava rumando para lá, e o texto de Atos 16 diz que o Espírito do Senhor não permitiu que ele fosse para lá. Então, quando ele viu que o Espírito Santo o impedia de ir, ele sentou, refez os planos, disse o seguinte: vamos para a Bitínia, em direção, amados irmãos, ao nordeste da Turquia, rumo ao caminho da Rússia, e o texto diz que o Espírito de Jesus não permitiu. Mostrando que quando nós seguimos a Jesus, quem é dono da nossa vida é o Senhor. Quem realiza o que quer na nossa vida é o Senhor. As coisas não acontecem no nosso tempo, do nosso jeito, mas nós temos que nos submeter à vontade de Jesus. Então a palavra de Deus diz que Paulo com sua equipe missionária parou em Troade.
E à noite, quando ele estava dormindo, o Senhor lhe deu a visão de um varão grego, um varão macedônio. Imagine alguém ali com vestes gregas, aquela túnica branca talvez, aquela coroa de ervas na cabeça, e o varão dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo disse que despertou imediatamente, falou para a equipe missionária: pessoal, vamos levantar, Deus deu a direção, nós vamos para a Grécia, vamos ganhar a Grécia para Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente então eles se levantaram e partiram, e foram para Filipos, e foram para Tessalônica, e foram para Bereia, e foram para Corinto, e passaram em Atenas. E porque Deus disse não para eles, você ainda hoje ouve sermões na carta aos Filipenses, nas 2 cartas aos Coríntios e nas 2 cartas aos Tessalonicenses. Porque Deus disse não para eles. O Evangelho entrou na Europa, de lá veio para as Américas, e da Europa e da América do Norte para o mundo inteiro, onde nós temos ouvido o Evangelho de Jesus. Eu gostaria de dizer a você que o não de Deus é melhor do que o sim de qualquer outra pessoa. O não de Deus é melhor do que o sim de qualquer outra pessoa. Às vezes Deus fecha portas para você, mas Ele fecha portas porque te ama, porque tem um projeto maravilhoso para a sua vida. Talvez você não está entendendo exatamente nada nesse momento. Quem disse que você tem que entender? Você precisa confiar e submeter-se à vontade do Senhor. Lembra de Maria? O anjo aparece para ela, casada de papel passado, só falta o dia da cerimônia e da consumação. O anjo fala assim: você vai ficar grávida do Espírito Santo. Que loucura seria isso? Corria o risco de ser abandonada pelo marido. Ela disse: que se faça em mim a vontade do Senhor. Você está submisso à vontade de Deus? Você está disposto, se necessário for, a renunciar a um projeto pessoal para dedicar a sua vida para pregar o Evangelho? Você está disposto a consagrar-se, entregar a vida por amor daquele que deu a vida por amor de você? Eu não sei se você já percebeu muitas vezes que pessoas que passam por tragédias, depois se levantam para ser grandes guerreiros, para lutar contra aquelas tragédias, para ser instrumento que vai dirimir o sofrimento de outros e abençoar muitas vidas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tem vezes que Deus te chama por meio de uma enfermidade. Há um pastor que eu conheço que ele estava fugindo do ministério de todo jeito. E aí de repente o Senhor colocou nele uma doença, lá na capital federal. E ele foi internado no hospital e o doutor disse para ele: você tem 60 dias de vida. Ele tinha passado num concurso, era bancário, estava ganhando um excelente salário. E ele já estava ouvindo o chamado, mas ele disse: Deus, eu não quero ser pastor, eu quero ser bancário, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter várias casas, eu quero fazer minha vida. E de repente o Senhor colocou aquele homem na cama. E o doutor disse para ele: você tem 60 dias de vida. Com 30 dias de vida, ele no hospital disse: tá bom, Senhor, eu perdi, eu aceito, eu vou servir ao Senhor no ministério. Deus curou a enfermidade dele. E ele já é pastor há mais de 40 anos, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se o Senhor abalou você com uma tragédia, se uma porta se fechou para você, se alguém disse não para você, se você estava afim daquela menina da igreja, você planejou tudo, né? Você economizou para levá-la para jantar no Terraço Itália, você preparou todo o ambiente, e de repente então você fala: não vai ter como escapar. E você disse a ela o que o seu coração sentia, ela diz para você: mas eu não sinto mesmo por você.
não se desespere. Deus tem um projeto melhor para a sua vida. Que você diga: Senhor, que na minha vida seja feita a tua vontade. Primeira marca de um seguidor de Cristo é submissão. Que Deus te dê um coração submisso. Em nome de Jesus. Pastor, que outra marca nós vemos na vida de um seguidor de Cristo? Primeira marca, submissão. Segunda marca, renúncia. Segunda marca de um seguidor de Cristo é renúncia. Nós vamos ler aqui, queridos irmãos e irmãs, versículos 19 e 20. Versículos 19 e 20. Eu vou ler o 19 e vocês o 20. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu acho, irmãos, que os discípulos às vezes ficavam perplexos com Jesus. Eu acho que eles colocavam assim: meu Deus do céu, como é que ele fez um negócio desse? Como é que ele tem coragem de falar algo assim? Quem é esse homem aqui? É um escriba, gente. Um escriba era uma mistura de intérprete da Bíblia, teólogo e advogado naqueles dias. Era o tipo mais preparado daquela sociedade. E os discípulos de Jesus são de uma laia de gente pobre, pescadora, que não tem preparo teológico nenhum, não conhece muito bem as leis e não tem influência nenhuma na sociedade. Talvez eles pensaram: agora chegou alguém que vai fazer esse negócio andar. E de repente, então, aquele escriba cheio de bravata diz: Mestre, na empolgação espiritual, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus vê o coração. Jesus falou para ele, Jesus sabia que ele era um interesseiro. Jesus falou para ele o seguinte: ó, as raposas moram lá no buraquinho, as aves dos céus têm seus ninhos em cima da árvore. Eu, filho do homem, não tenho nem travesseiro, não tenho nem um lugar, nem cama, nem um lugar para apoiar minha cabeça. Jesus não está preocupado com a posição social. Jesus não está preocupado com aquilo que impressiona os homens. Jesus vê o coração. E Jesus exige de nós, amados irmãos, renúncia. Eu gosto de uma frase do Dr. Russell Shedd, que já está na glória. Ele dizia o seguinte: muitas vezes os homens que impressionam os outros homens não são os homens que impressionam Deus. Muitas vezes os homens que impressionam a outros homens não são os homens que impressionam a Deus. Porque nós vemos a aparência, amados irmãos, nós vemos a casca, mas Deus vê o coração. E o Senhor Jesus então coloca diante daquele homem que para segui-lo é necessário renúncia total. E você não vê aquele homem seguindo a Jesus. Nós aprendemos aqui com ele, com o Senhor, que a marca de um seguidor de Cristo é renúncia. É por isso que o Senhor Jesus diz naquele sermão: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus, queridos irmãos, é estar disposto a renunciar a si mesmo, é estar disposto a tomar a sua cruz, é estar disposto a seguir a Jesus em cada momento da sua vida. E preste atenção, amados irmãos, Deus é especialista em subverter as idolatrias humanas e os valores humanos. Lembra no Antigo Testamento? Todo mundo, o próprio Deus tinha estabelecido que o primogênito era um valor tremendo da cultura. Ele ficava com quase toda a fortuna do pai, e era alguém que era tremendamente respeitado. Mas os homens valorizaram tanto aquilo que não tinham a perspectiva de que Deus estava acima de tudo. Então Deus vem na casa de Abraão e escolhe Isaque, que nasce depois de Ismael. Deus vai na casa de Isaque e escolhe Jacó, que nasce depois de Esaú. Deus vai na casa de Jacó e escolhe Judá e José, que nascem depois de Rúben, Levi e Simeão, para mostrar
que aquilo que é mais valoroso para os homens, nem sempre é valoroso para Deus. Hoje nós ouvimos o reverendo Weber pregar aqui sobre como Deus salvou uma prostituta. E 5 vezes o texto repete: Raabe é uma prostituta, para mostrar a graça de Deus. Mas não é só Raabe. Você vê que Deus chama Raabe, é prostituta. Depois Deus chama a nora dela, Ruth, a menina do mundo, que Deus converteu. Deus chama Batseba, que adulterou com o rei Davi, para ser uma das mães de Jesus. Jesus coloca na sua ascendência até uma mulher adúltera. Deus chama Maria, uma menina pobre. Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. O Evangelho mostra sempre Deus usando o mais fraco para envergonhar o mais forte. É por isso que todos nós precisamos ter um coração quebrantado e humilde. E devemos estar dispostos a renunciarmos a tudo quanto temos por causa do nome do Senhor. Há um missionário que veio para o Brasil, que era das Assembleias de Deus, o nome dele era Orlando Boyer. Orlando Boyer escreveu 2 livros muito preciosos em português. O nome do livro é Biografia de Grandes Cristãos. Quando a gente não tinha muitas biografias no português, o livro dele era que impactava, contando a história de Whitefield, Wesley, Spurgeon, homens de Deus. E Boyer foi um homem que dedicou a vida no Brasil. E depois, quando ele aposentou, levaram ele para os Estados Unidos. E ele estava lá preso, internado em algum lugar, e de repente ele fugiu, comprou uma passagem para o Brasil e voltou para cá, porque o desejo dele era morrer no campo missionário, onde ele dedicou a sua vida por amor de Cristo Jesus. Você está disposto a ir até que lugar por causa do nome de Jesus? Irmãos, isso é muito sério. Há uns 7 anos atrás, um pastor me ligou, 6 anos atrás: Reverendo Roster, eu preciso que o senhor me indique um campo. Eu falei: tudo bem, meu irmão, posso indicar, mas tem que ser ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou em Brasília, ou em Belo Horizonte. Eu falei: sério? Ele: veja bem, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília ou Belo Horizonte. Eu dei risada, irmãos. Eu falei: não vou nem responder. Quem disse que nós somos donos da nossa própria vida? Quando você se dedica a servir ao Senhor Jesus, você não é mais dono do seu nariz. É como dizia aquela gordinha lá da televisão, né? Isso não te pertence mais. Você perdeu o controle playboy. Você já não se pertence mais. Você tem que se dedicar a fazer a vontade do Senhor. E às vezes você está vivendo o maior momento da sua vida. Deus fala: para quê? É para renunciar a tudo. De repente você cresceu na sua empresa, se tornou gerente, e agora tem que abrir uma sucursal lá no Vale do Jequitinhonha, região mais seca do Brasil, Minas, Bahia. Você tem coragem de ir para o Vale do Jequitinhonha por essa sucursal? Quero dizer para você, o Rei da Glória veio ao mundo. Isso já é um absurdo. Mas ele não veio para Roma. Ele não veio para a Babilônia. Ele não veio para a Pérsia. Ele não veio para Paris, nem mesmo para Jerusalém. Ele nasceu em Belém e cresceu na Galileia, em Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa, pois foi lá que Jesus começou o ministério dele. Isso é muito sério. E eu tenho amados seminaristas aqui, e eu sempre disse isso aos meus alunos quando lecionei no seminário de Brasília e no Chile. Se Deus quer te dar um ministério de influência, não se preocupe.
Deus bota você no deserto da Judéia. Foi assim com João Batista. João Batista não pregou na corte, João Batista não pregou para a elite, ele começou a pregar no deserto da Judéia. A Bíblia diz que ele tinha roupa de pele de camelo, tinha um cinturãozão de couro, comia gafanhoto e bebia mel. Quem mora no deserto, irmão? Será que João Batista começou pregando para os cabelos, para as vacas? Né? A Bíblia diz que ele começou pregando no deserto. Mas sabe o que Deus fez? Deus levou toda a província de Jerusalém, toda a província da Judéia e toda a província que estava ao redor do Jordão para escutar João Batista pregar no deserto da Judéia. Então não existe campo ruim para Deus, não existe lugar no qual você não possa servir, não existe lugar que é indigno da sua presença. Você tem que estar disposto a ir aonde Cristo te mandar. Jesus renunciou à glória por amor de você. Que você renuncie o amor às coisas deste mundo. Esteja disposto a dar a sua vida, se necessário for, por causa do nome de Jesus. Se Deus quer te usar para um avivamento, Ele te leva para o deserto e manda a capital e te escutar no deserto, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Então não existe lugar ruim, preste atenção. Existem maus obreiros. Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, disposto a realizar a vontade do Senhor. Que nós não vejamos com a aparência do mundo. Eu tenho alguns amigos, irmãos, que são lá da Bahia. E eu vou pregar lá em João Dourado, numa segunda-feira, no mês de maio, aniversário da cidade. O pastor me ligou dizendo que o prefeito resolveu fazer um evento e eu estava sendo convidado para pregar nesse evento. Eu falei, não tenho agenda. Ele, não, eu tiro de você de São Paulo, segunda de manhã, você prega à noite, na terça de manhã você volta. Eu olhei para minha mulher, ela falou assim, você já está tão arrebentado, cansado. Eu falei para ela, querida, não posso deixar de ir. Jesus me chamou para pregar. E eu já peço você que ore, vai ser uma bênção. Eu creio que Deus vai visitar, vai ser na praça, para a cidade inteira. Mas por que eu estou falando isso? Lá naquela região, naquele presbitério, tem uma igreja chamada Roçadinho. E Roçadinho era o lugar mais pobre daquela região seca do norte da Bahia. A igreja de Roçadinho era tão pobre que ela sustentava o salário do pastor com os porcos que a igreja criava. E aí os meus colegas me contaram que chegava na reunião do presbitério, alguns obreiros falavam assim, não, Deus me chamou para a igreja mãe de João Dourado, essa é onde eu vou pregar. A igreja mãe de João Dourado tem mais de 1.500 membros, irmãos. É um lugar onde o presbiterianismo é muito forte. Não, Deus me chamou para Betel, a segunda igreja da cidade é na mesma rua, 700 metros. Uma tem 1.500 membros, a outra 800. Né? Não, Deus me chamou para Betel. Não, Deus me chamou para a igreja de Conquista. Conquista está num povoado mais para dentro, tem uns 500 membros. Não, Deus me chamou para Gameleira. Aí um presbítero lá no presbitério falou assim, engraçado, né? Deus chama a gente para a igreja mãe, para Betel, para a Conquista, mas Deus não chama ninguém para Roçadinho. Ninguém quer ir para Roçadinho. O que é isso, irmão? Se Deus te chamar para Roçadinho, vá para Roçadinho, meu irmão. Deus vai mandar um avivamento lá, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém? Que você não tenha limites para servir ao Senhor. Pare de olhar como homem. Lembra de Ló? Ló olhou as campinas verdes e falou para o seu tio, se arrebenta, fica com a terra seca. Deus destruiu Sodoma e Gomorra e Ló ficou sem nada. Pare de ver as coisas somente com a perspectiva humana. Busque ver as coisas com olhos espirituais, conforme a vontade de Deus. Você é um seguidor de Cristo? Você está submisso à vontade do Senhor? Você está disposto a renunciar a tudo quanto tem por causa do nome de Jesus? Pastor, qual é a última marca então de um seguidor de Cristo? Vamos ler o versículo de número 21 e 22.
Depois eu vou falar a marca para você. Eu vou ler o 21, você o 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Você... Qual é a marca? Prioridade. A última marca de um discípulo de Cristo é prioridade. Um dos discípulos disse: Senhor, eu vou te seguir, mas eu preciso sepultar o papai. Gente, o que é isso? Todos nós temos que estar no sepultamento de nossos pais. Quando meu pai morreu, no início de 2020, a minha cidade fica a 900 quilômetros de São Paulo. A viagem é geralmente de 11 a 12 horas, porque eu tinha que chegar no sepultamento do meu pai. Eu fiz a viagem em 9 horas. Eu fui voando na estrada. E foi muito difícil pregar. Mas eu peguei no caixão do meu pai e eu sepultei o meu pai. Era o mínimo que eu podia fazer. Eu tinha que honrá-lo. E agora aqui nos aparece o Senhor Jesus com essa. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu sepultar o papai. A bem da verdade, nós não sabemos se o pai dele tinha acabado de morrer, ou se ele estava dizendo: Jesus, deixa eu ficar aqui até papai morrer, depois papai morrer eu aceito o chamado. E há comentaristas que argumentam para um lado e para o outro, mas não adianta argumentar, porque o texto não fala. E se o texto não fala, como diz Calvino, onde o texto fala eu falo, onde o texto cala eu calo. O texto não fala. Mas Jesus mostra que segui-lo é algo extremamente radical, para mostrar que Ele não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém. Prioridade absoluta. No texto que o João leu, disse que quem segue a Jesus tem que amar Jesus mais do que pai, do que mãe, do que esposa, do que filho. E ele diz que quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo de Jesus. E, irmãos, isso é um grande desafio, porque dizia Calvino muito bem que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós temos a tendência de tomar as bênçãos que Deus nos dá e amá-las tanto, que nós colocamos essas bênçãos no lugar de Deus. Então, de repente, quando alguém toca nessas bênçãos que nós amamos, nós ficamos irados e queremos destruir essa pessoa, porque essas nossas bênçãos não têm o direito de serem questionadas ou atacadas. Elas se tornaram Deus para nós. E geralmente, quando você toca no Deus de alguém, essa pessoa entra em desespero. E você, meu querido irmão, percebe isso. Eu trabalhei em outro país. E uma vez, pessoas caíram em pecado sexual na igreja. E um oficial: não, deixa para lá, pano quente. Algum tempo depois, infelizmente, alguém roubou a igreja e era oficial. Roubou a igreja. E aquela pessoa sentou na ceia, ia sentar aquele dia, como Judas sentou do lado de Jesus. Mas na igreja presbiteriana, eu não posso disciplinar ninguém enquanto eu não tenho provas. À noite eu encontrei aquele irmão que não queria que disciplinasse as pessoas que cometeram pecado sexual. Ele não veio ao culto e faltou da ceia. Eu falei: meu oficial, por que você não veio do culto e faltou da ceia? Porque o senhor deixou aquele bandido sentar na mesa, e eu sabia que o senhor ia deixar aquele bandido sentar na mesa, e eu não aceito isso. Por que ele ficou tão irado? Porque o dinheiro era o Deus
Depois ele me pediu perdão, na reunião do conselho da igreja. Com quem estava prostituindo, ele não estava nem aí, mesmo com provas diante dele. Mas com outro que roubou e eu não tinha provas, ele queria que eu cortasse a cabeça do outro e nem deixasse ele sentar na mesa da ceia. Por quê? Mexeu no ídolo dele. É assim que funciona, irmão. Nós temos que tomar cuidado, porque nós colocamos talvez dinheiro, talvez uma carreira de sucesso, talvez o nosso nome, talvez alguém que amamos. Mas Deus, preste atenção, não tem compromisso com os seus ídolos. E pasme comigo, o Senhor, se você é de Jesus, vai destruir todos os seus ídolos. Porque Ele não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. Então, se você tem ídolos, vai avaliando logo o coração, vai se arrependendo e vai dizendo: Senhor, me invade, como dizia o puritano Thomas Chalmers, com o poder de um novo afeto, para desalojar todos os ídolos da minha vida. Porque se você colocar ídolos no lugar de Cristo, o Senhor vai expor você, o Senhor vai te envergonhar e o Senhor vai destruir todos os seus ídolos. Quando nós estávamos em Santiago, irmãos, Deus permitiu que nós perdêssemos o nosso primeiro bebê, do 3º para o 4º mês de gravidez. Aquilo foi muito violento para mim. Foi violento demais. E Deus me preparou num congresso que eu preguei na semana anterior, mas mesmo assim eu fiquei muito impactado. 6 meses depois, para a glória de Deus, minha amada ficou grávida daquele rapaz bonito que está do lado dela ali. Ficou grávida. Louvado seja Deus. Só que na primeira vez, né, eu sou meio espalhafatoso assim, quem me conhece. Quando ela ficou grávida a primeira vez, eu liguei até para o Japão. A mulher está grávida, fiz uma farra, tal. Perdeu, foi um impacto violento. Aí quando ficou grávida do Davi, eu fiquei caladinho. Até passar o 4º mês. Mas quando aquele menino nasceu, e ele vai fazer 17 essa semana, quinta-feira, o parto durou bastante tempo. Ele nasceu depois de meio-dia, na clínica presbiteriana Madre Hijo. E quando aquele menino nasceu, eu amei profundamente. Eu dizia: meu Deus, como é que eu posso amar alguém desse jeito? E aí, quando tiraram ele da mãe, levaram ele para aquele aparelho que aquece a criança um pouco. E nós temos uma foto dele segurando a minha mão assim. E eu olhava para ele assim: menino, como eu te amo. Mas na mesma, como eu te amo, eu nunca experimentei algo assim. Mas na hora o Senhor me deu um clique. E eu falei para ele, já falei várias vezes: filho, eu te amo. Você sabe que eu te amo muito, né? Mas eu amo Jesus muito mais do que eu amo você. Para a glória dele e para o seu próprio bem. Porque Jesus, eu falei isso para ele aquele dia: filho, eu te amo muito. Mas eu amo Jesus muito mais do que você. Para a glória dele, por amor dele e pelo seu próprio bem. Irmão, quando nós colocamos alguém no lugar de Deus, Deus tem que fazer com que nós nos frustremos com essa pessoa. Deus muitas vezes pode fazer até com que essa pessoa caia, para que nós deixemos de idolatrá-la. Porque Jesus não divide o lugar dele na nossa vida com ninguém. Nessa noite o Senhor manda te perguntar: o que você está colocando no lugar do Senhor Jesus? Uma carreira de sucesso? Uma menina pela qual você está apaixonado? Ou um rapaz pela qual você está apaixonado? Uma vida de prosperidade e riqueza? Seu cônjuge, sua esposa ou seu esposo? Seus filhos? Quem morreu na cruz por você foi o Senhor Jesus. E Ele não tolera. Ele comprou você. Ele sabe que a maior bênção que você precisa é dele. E Ele não vai aceitar
que nada, nem ninguém, nem você mesmo, ocupe o lugar que só pertence a Ele em sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se nós temos colocado a nós mesmos, nossa família, nossos projetos no lugar do Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique e que o Senhor nos deixe experimentar esse poder de um novo afeto, do amor que vem de Jesus. Porque enquanto você colocar o que está colocando no lugar do Senhor, o Senhor não vai te dar. Porque Ele não vai dar para você algo que vai te desviar. Ele te ama e Ele quer que você tenha um coração totalmente de Cristo Jesus. Ao final dessa mensagem, quero perguntar-lhe: você está verdadeiramente disposto a seguir a Jesus Cristo? Pastor, quais são as marcas de um seguidor de Cristo? Submissão, renúncia e prioridade. Cristo se submeteu ao Pai, renunciou aos céus, priorizou a glória de seu Pai e deu sua vida na cruz para salvar-nos. Porque Ele morreu por nós e nos deu o seu Espírito Santo, Ele nos capacita para que nos submetamos a Ele, para que renunciemos tudo aquilo que nos atrapalha, para que priorizemos Jesus e, se necessário for, estejamos dispostos a dar a nossa própria vida por amor de nosso Senhor. Que Deus faça de mim, de você, de nós, que Deus faça de cada homem desta igreja, de cada mulher desta igreja, que Deus faça de cada jovem rapaz e de cada jovem moça que aqui está nesta noite, verdadeiramente um seguidor de Cristo, que diz: Senhor, que na minha vida seja feita a tua vontade e não a minha, que esteja disposto a renunciar a tudo quanto tu tem, e que de fato diga: Senhor, eu quero amar-te mais do que tudo, porque nunca ninguém me amou como o Senhor, que deu a vida na cruz para me salvar e pagar os meus pecados, e me dar a vida eterna, e me dar a paz com Deus, e me dar a tua presença em minha vida. Eu quero consagrar minha vida totalmente a Cristo Jesus. Se você tem colocado o seu trabalho, a sua família, os seus títulos, o ministério que você ocupa no lugar de Jesus, é hora de se arrepender nessa noite. Vamos nos humilhar diante do Senhor nessa noite? Se você não identificou as marcas de um seguidor de Cristo em sua vida, peça perdão ao Senhor. Diga: Senhor, me perdoa. Eu não tenho sido submisso. Eu não tenho renunciado. Eu não tenho uma vida de relacionamento contigo. Uma prova que você não prioriza Jesus é que a sua vida de oração é fraca. E você não lê a Bíblia. O Senhor não é a prioridade da sua vida. Então, se a sua vida de oração é fraca, e se a sua comunhão com o Senhor é ruim, você precisa se arrepender e pedir: Senhor, dá-me graça para que eu me aproxime de Ti, para que eu Te ame mais do que a mim mesmo, para que eu priorize o Senhor sobre tudo em minha vida. Eu quero ser um seguidor de Jesus Cristo. Feche os seus olhos onde você está. Coloque sua vida diante do Senhor. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não tenho sido submisso, não. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho renunciado para estar contigo. Senhor, me perdoa porque Tu não tens sido a prioridade da minha vida.